o símbolo do amor. Rádio Onda FM 87,5, programa Encontro com Jesus. A apresentação é o Elcinho Natal, o locutor que tem algo especial. Disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém irá ao Pai se não for por mim. Aquele que crê em mim, mesmo que esteja morto, viverás. Hoje tem a oração da fé, faltando 15 para as 9, tem a oração da fé. E se você tiver fé e acreditar em Deus, nosso Pai, e em Jesus, nosso Salvador, você será curado de qualquer mal, material ou espiritual. É só colocar o seu copo com água aí perto do seu rádio e ouvir a oração da fé. Depois da oração, você bebe da sua água e pronto, vai estar curado de qualquer mal, material ou espiritual. Em nome de Deus Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu quero falar hoje sobre a criação do mundo. Segundo a ciência, o mundo foi criado em uma explosão, que se deu o nome de Big Bang. Mas a Bíblia diz que o mundo foi criado por Deus. E quem era Deus? Deus é Jeová. O nome de Deus é Jeová. E foi Jeová que criou o mundo, usando somente a sua palavra. A palavra de Deus é poderosa. A palavra de Deus é muito poderosa, porque a palavra de Deus é a pura verdade. Então, quem é Deus? Deus é um puro espírito, criador do céu e da terra. Como é o nome de Deus? Deus se chama Jeová. E Jeová criou o mundo usando somente as suas palavras. Jeová criou o mundo usando somente as suas palavras. Tudo que Deus, que se chama Jeová, criou, ele usou somente as suas palavras. E Deus, Jeová, criou o mundo em 7 dias. E no 8º dia ele descansou. Isso é o que está na Bíblia. E Deus criou o mundo usando somente a sua palavra. Então vamos lá para a criação do mundo. No início era só céu e mar. Então Deus resolveu criar o mundo. E Deus disse, somente usando a sua palavra, Deus ordenou: afastais as águas. E aí tudo se fez. Então Deus viu que isso era bom. E Deus viu que a terra ficou toda preta e escura. Então Deus disse: cobri de árvores e flores. E tudo se fez. Usando a sua palavra, Deus achou que isso era bom. Deus viu que isso era bom. E então Deus percebeu que a terra ficou escura. Mesmo com as árvores e as flores, a terra ficou escura. Então Deus disse: brilhai uma estrela sobre a terra, criando uma treva e uma luz. Deus disse: brilhai uma estrela sobre a terra, criando uma treva e uma luz. E tudo se fez. O sol brilhou sobre a terra e a terra ficou clara. Então Deus ficou maravilhado. Deus viu que isso era bom. Então Deus criou os animais e tudo que há
sobre a terra. E quando Deus criou os animais e todos os bichos que há sobre a terra, Deus viu que isso era bom. Mas faltava alguém para cuidar dos animais. Então foi aí que Deus resolveu criar o homem. E quando Deus resolveu criar o homem, ele disse: fazei o homem à nossa imagem e semelhança. Porque Deus era e é até hoje um puro espírito, criador do céu e da terra. Se perguntarem quem é Deus, a resposta é essa: Deus é um puro espírito, criador do céu e da terra. Antes da terra ser criada, para ser habitada pelo homem, a terra era debaixo do mar e existia só céu e mar. Então Deus criou a terra e tudo que há sobre a terra usando somente as suas palavras. Você entendeu até aí, né? Então é o seguinte: daí, quando Deus criou tudo, os animais, de tudo ele criou um casal. Mas precisava de alguém para cuidar dos animais e todas aquelas coisas que existiam no paraíso, porque a terra virou um paraíso, cheia de árvores e flores e todos aqueles animais pastando, o gado, os cavalos e tudo que há na terra até hoje. Então Deus precisava criar o homem, alguém para cuidar dos animais. E Deus disse então: fazei o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus materializou a sua imagem sobre o homem. E quando Deus resolveu criar o homem, ele disse: fazei o homem à nossa imagem e semelhança, que era a semelhança de Deus e a semelhança dos anjos, que todos eram puro espíritos na época. Então Deus materializou o homem e Deus fez um boneco de barro e soprou o homem em vida. Deus criou um boneco de barro e soprou em vida. E quando Deus soprou o homem em vida, o homem era pequeno. E Deus disse: crescei e multiplicai. Veja bem essa palavra. Deus fez tudo somente usando a sua palavra. Então, quando Deus fez o homem era pequenininho, apenas feito de um bolo de barro. E Deus soprou em vida e disse para ele: crescei e multiplicai. E o homem cresceu, e quando o homem já estava grande, ele se virou-se para Deus e disse: estou às suas ordens, meu Senhor. E assim foi que Deus planejou que o homem diria a vida inteira para ele. Mas não foi assim que aconteceu, porque o homem desobedeceu a Deus. Então, o primeiro homem que Deus criou virou-se para ele, depois de crescer, quando Deus disse: crescei e multiplicai, o homem virou-se para Deus e disse: estou às suas ordens, meu Senhor. E Deus disse então para ele: agora tu és dono de tudo. Tudo que tem aqui nesse paraíso é teu. Cuida de tudo para mim. E Deus foi embora, deixando aquele homem sozinho no paraíso. Mas lembrem que Deus soprou o homem em vida e Deus disse: fazei o homem
a nossa imagem e semelhança. Isso Deus falando com os anjos, que eram todos espíritos, e continuam todos puro espírito até hoje. E Deus é um puro espírito criador do céu e da terra. Então, quando Deus entregou tudo para o homem, Deus foi embora. E o homem ficou cuidando daqueles animais. Mas Deus tinha dado a sua inteligência, porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Lembrem disso. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Então Deus materializou a sua imagem no homem. E o homem, sendo filho de Deus, tendo sido criado à imagem de Deus, o homem, a partir dali, ele tinha toda a inteligência do mundo. Deus transferiu para o homem a sua inteligência. E diante da sua inteligência, o homem ficou naquele paraíso como um rei para cuidar de todos os animais. E o homem, então, na sua inteligência, observou que naquele paraíso, de tudo que havia, todos os animais, de todas as espécies, tudo tinha um casal. Era um diferente do outro. Da mesma espécie, mas um era diferente do outro. Então o homem observou que ali eram machos e fêmeas. Então, quando Deus voltou para visitar o homem estava triste. E aí Deus perguntou: por que está triste, filho? E ele respondeu: porque estou sozinho nesse paraíso, mesmo sendo dono de tudo, eu não tenho alegria, porque da minha espécie só tem eu. E aí Deus disse: o que você quer? Ele disse: eu quero uma companhia. E Deus disse: você quer um companheiro ou uma companheira? E ele disse: eu quero uma companheira. E aí o homem deu sono, dormiu, e Deus tirou uma costela do homem e fez a mulher. E quando o homem acordou, tinha do lado dele uma pessoa maravilhosa, da mesma espécie dele, e o homem ficou muito feliz com isso. Enquanto o homem dormiu, Deus tirou a costela mindinha dele e criou a mulher. Então foi assim que aconteceu o primeiro casal na face da terra. Chamava-se Adão e Eva. E se você gostou desse vídeo, se você gostou dessa história, pode se inscrever aí no nosso canal para ativar o sininho e você receber as notificações. Você dá o like e se inscrever no nosso canal. E você pode mandar também um Pix a partir de R$1 para o número 11967629089. Repetindo, 11967629089. Você pode colaborar com qualquer quantidade a partir de R$1 e você assim ajuda o nosso canal. E na semana que vem tem mais histórias bíblicas para você. Hoje até aí, até o primeiro casal que residiu na face da terra, o primeiro casal de pessoas humanas que viveu na face da terra foi Adão e Eva. Muito obrigado pela audiência e você pode continuar aí participando da nossa programação
ligando para 2866-3899 ou mandando mensagem para o WhatsApp 11999-312673. E você pode se inscrever aí no nosso canal se você gostou desse vídeo e dessa história. E você também pode mandar Pix para 11967629089. Você mandando um Pix a partir de R$1, você ajuda o nosso canal a crescer. E você vai ter toda semana histórias bíblicas para você curtir de montão aí, e você que não sabe aprender. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, daqui a pouquinho nós temos a oração da fé. Faltando 15 para as 9 tem a oração da fé. Ouça agora a música que foi feita para a Igreja Católica do Campo Limpo, Pão e Vinho.